Vamos estar dando início agora à nossa aula. O assunto de hoje é sobre derivadas. Vamos estar vendo o conceito de derivadas hoje. É um assunto bem importante para quem está no ensino superior. E a aula de hoje vai se tratar sobre o que é uma derivada, conceitos de uma derivada. A gente vai estar vendo essa representação graficamente. Vamos estar vendo taxa de variação, coeficiente angular e uma indeterminação. Vamos estar calculando também hoje a nossa primeira derivada. Vai ser uma derivada bem simples, mas é mais para podermos entender o conceito. De acordo com que as aulas forem avançando, a gente vai avançando o conteúdo de derivadas também. O que é uma derivada, né? Vamos começar falando sobre o que é uma derivada. A derivada nada mais é do que uma inclinação da minha função, ou seja, é o meu coeficiente angular. Ela é a taxa de variação de x em y, conhecida também geometricamente como a inclinação da reta tangente ao gráfico f no ponto. Vamos ver agora o que é uma inclinação, né? A gente viu esses conceitos na equação de primeiro grau, função do primeiro grau, de segundo grau, a gente já tem mais ou menos essas noções. E esses conceitos básicos eles são aplicados também a conceitos um pouco mais detalhados, como derivadas. A gente vamos trabalhar primeiro para explicar o que é uma variação, o que é um coeficiente angular, falando sobre a equação do primeiro grau. Vamos estar dando exemplo em uma equação do primeiro grau para a gente estar entendendo como que a gente está calculando essa taxa de variação e como que a gente pode estar calculando nosso coeficiente angular. Depois a gente vai ver um gráfico de uma derivada, certo? Primeiro vamos estar vendo o gráfico de uma função do primeiro grau. A gente temos uma função do primeiro grau, que é f de x igual a 2x mais 1, e a gente vai colocar nosso x valendo 0 e o nosso x valendo 2. Para estarmos resolvendo isso, é só substituir. Onde tiver o x, a gente vai colocar 0. Então vai ficar f de 0 igual 2 vezes 0 mais 1. Isso vai nos resultar em y, que é o nosso 1. Então, quando o nosso x for 0, o nosso y será 1. E quando o nosso f de x for 2, ou seja, o nosso x for 2, a gente vai substituir aqui na função onde tiver x, vamos estar colocando o número 2, que vai ficar 2 vezes 2 mais 1, igual a 5. Então, quando o nosso x valer 2, o nosso y vai valer 5. E isso é uma função do primeiro grau. Vamos estar representando ela aqui graficamente. A gente sabemos que a função do primeiro grau ela é uma reta. A gente temos dois pontos, então a gente pode traçar uma reta. Então aqui para explicar de uma forma bem rápida, né? Quando o nosso x for 0, a gente resulta o nosso y em 1. Quando o nosso x for 2, a gente temos o nosso y como 5. Agora vamos estar entendendo o conceito da variação e do coeficiente angular. Do 0 até o 2 existe uma distância. Eu vou estar chamando ela aqui de ΔX. E do 5 até 1, a gente temos uma distância aqui também. E eu vou estar chamando ela de ΔY. Agora, para a gente calcular a taxa de variação, existe uma fórmula, que ela é dada por ΔY dividido por ΔX. Ou seja, a distância de 5 até o 1 dividido pela distância de 2 até o 0. Como que vai ficar isso? Quanto que vale o nosso ΔY? Nosso ΔY é 5 menos 1. É essa distância aqui. Então, vamos colocar 5 menos 1, que é igual a 4, dividido por ΔX. O que é nosso ΔX? Qual que é a distância de 0 até a 2? É 2, né? Então, a gente vai colocar o 2 aqui embaixo e vai ficar 4 dividido por 2. Isso vai nos resultar no nosso coeficiente angular, que é 2. Agora, vamos fazer essa aplicação em uma inclinação de uma função genérica. Já vamos estar entrando aqui no conceito de derivadas, que é a mesma coisa. Vamos estar representando aqui, só que em vez de colocar números, eu coloquei letras. Quando a gente temos um x, a gente tem um resultante aqui em y, que é f de x. Para todo x, a gente tem um f de x. E se aqui eu tiver um ΔX, então eu tenho um resultante aqui em y, que é f de ΔX. E a gente podemos também analisar que aqui a gente podemos formar um triângulo também,
que é uma distância de x até ΔX, e uma distância de f de ΔX até f de x. Ó, daqui até aqui existe uma distância, e daqui até aqui existe uma distância. Isso vai nos resultar na nossa taxa de variação e o nosso coeficiente angular dessa reta. Mas o que a gente quer? A gente não quer o coeficiente angular dessa reta, mas o conceito ele é o mesmo. É ΔY dividido por ΔX. E o que é nosso ΔY? Nosso ΔY a gente viu que é f de ΔX menos f de x. F de ΔX menos f de x. É igual no slide passado, que a gente tinha aqui o 5 e a gente tinha um outro valor aqui embaixo, que era o 1, certo? Que a gente fez 5 menos 1, que resultou em 4. Aqui a gente não temos valores, mas a gente estamos representando esse menos esse. E o que é o nosso ΔX, né? Essa distância aqui de ΔX é ΔX menos x. A gente representou como ΔX aqui, é essa distância. Então, é essa distância dividido por essa distância. ΔY dividido por ΔX. Só que essa variação vai nos dar um coeficiente angular dessa reta, dessa inclinação aqui. Só que a gente não queremos o coeficiente angular dessa reta. A gente queremos essa inclinação aqui, ó. Essa inclinação. Então, como que a gente faz para calcular essa inclinação? A gente temos que aproximar esse ponto desse ponto. E isso a gente representamos através de limites, que a gente vai pegar esse ponto e vamos tender ele a zero, aproximar ele o máximo desse ponto, e vai surgir aqui a nossa inclinação. Então, como que vai ficar? A gente vamos reescrever isso aqui, mas usando o limite. Limite de ΔX quando ΔX tender a zero. Vai ficar essa mesma fórmula aqui, porque é a fórmula da taxa de variação que a gente vai estar calculando do nosso coeficiente angular, mas a gente vai tender ele a zero, porque a gente não quer esse coeficiente angular, a gente quer esse aqui, ó. Com essa fórmula acima, a gente vamos entender a definição de uma derivada. De onde ela vem, poucos alunos conseguem entender e por isso existe tanta dificuldade no curso de cálculo de engenharias, arquiteturas, no ensino superior. Entendendo esses conceitos, se esses conceitos ficarem bem claros na mente de vocês, vocês não vão ter tanta dificuldade para derivar algumas coisas mais completas, né? Mais complexas, umas funções mais complexas. Espero que vocês tenham entendido essa parte. A taxa de variação é sempre essa fórmula, mas a gente vamos tender ela a zero porque a gente não queremos a taxa de variação de uma reta. Uma reta é uma função do primeiro grau. A gente queremos a taxa de variação dessa inclinação aqui, ó. Agora, vamos fazer uma representação de uma derivada pela definição. Existe a derivada usando algumas regras, né? Que é a regra do tombo, a gente vai ver isso futuramente também, a gente vai estar vendo alguns assuntos mais para frente, mas hoje a aula vai ser uma coisa mais simples, mais os conceitos mesmo, de onde a derivada veio, como que ela é representada em um gráfico. Então vamos prosseguir com a aula. A gente viu que a fórmula da derivada é aquela taxa de variação, só que tendendo a zero, o limite tendendo a zero. E como que a gente representa uma derivada? A gente podemos representar uma derivada como dy dx ou f' de x. Vamos estar dando início à nossa resolução da nossa primeira derivada. Resolva a derivada f de x igual x ao quadrado. Então, vamos lá, né? Primeiro, a gente vamos copiar a fórmula, que é f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Isso tudo é o limite tendendo a zero, igual a gente viu graficamente no slide passado. A gente copiou aqui, agora a gente vai substituir os valores colocando o x elevado ao quadrado. Então, como vai ficar? Vai ficar x mais ΔX ao quadrado, menos, a gente temos um f de x aqui, que é o x ao quadrado,
A gente estamos substituindo por x ao quadrado, dividido por ΔX. O nosso ΔX ele vai estar tendendo a zero, certo? Então vamos estar resolvendo essa derivada. Limite de x mais zero elevado ao quadrado. Por que x mais zero? Porque aqui é x mais ΔX. Qual é o valor do nosso ΔX? Nosso ΔX ele está tendendo a zero. Então, onde tiver ΔX, a gente vamos colocar zero. Vamos substituir o ΔX por zero. Foi isso que a gente fez aqui. Copiamos x mais ΔX aqui, ó, vai estar valendo zero, então a gente vai colocar zero. Vamos estar elevando ao quadrado, por causa da função, menos x ao quadrado, onde tiver o x a gente vai elevar ele ao quadrado, dividido por ΔX, tá vendo aqui? Por ΔX. Qual o valor do nosso ΔX? É zero, então vamos dividir por zero. Qual vai ser o valor desse limite aqui? X mais zero é igual a x elevado ao quadrado é x ao quadrado, menos x ao quadrado dividido por zero. X ao quadrado menos x ao quadrado dividido por zero é igual a zero. Por quê? Porque x ao quadrado menos x ao quadrado é zero, dividido por zero, a gente chegamos em uma indeterminação. Indeterminação é quando a gente divide zero por zero. Isso não existe, matematicamente falando, isso não existe. A gente falamos que isso é uma indeterminação. Não tem como resolver isso. Mas a gente podemos resolver isso sim. E para resolvermos isso, a gente temos que fazer algumas manipulações algébricas. E como vamos estar fazendo essas manipulações? A gente temos que conhecer um pouco sobre produto notável. O que é um produto notável, né? A fórmula é a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Então a gente vai pegar essa derivada, esse limite aqui, e vamos aplicar produto notável nele, certo? Então, f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. Nosso x é o nosso a ao quadrado, mais 2x, 2 vezes o a, que o nosso a é x, vezes o b, nosso b é ΔX, mais o b, que é ΔX ao quadrado, menos x ao quadrado, dividido por ΔX. Aí o que podemos notar aqui? O que vai aparecer para nós? X ao quadrado positivo, menos x ao quadrado. Aí a gente podemos cortar aqui, né? Podemos cortar e vamos reescrever. Ficando como? Vai ficar somente essa parte aqui, ó. 2x vezes ΔX mais ΔX. Só ficou essa parte aqui, dividido por ΔX. O que está causando essa indeterminação aqui é esse ΔX. Então a gente temos que fazer um jeito da gente cortar ele, igual a gente cortou aqui. A gente não cortamos aqui, a gente vai ter que fazer um jeito, uma manipulação para a gente cortar esse ΔX. O que a gente pode estar fazendo para cortar esse ΔX? A gente notamos que temos ΔX aqui, né? E aqui. Então a gente podemos colocar ele em evidência. Vamos colocar ΔX em evidência e vamos ver o que acontece. 2x vezes ΔX dividido por ΔX é igual a 2x, né? Porque esse ΔX dividido por ΔX vai resultar em 1 aqui nessa manipulação. Então, o que vai sobrar aqui para a gente é somente o 2x. E ΔX ao quadrado, quando a gente dividir ele por ΔX, vai ficar somente ΔX, certo? Dividido por ΔX. Espero que vocês tenham entendido esse passo. Se vocês não entenderam, dá uma pesquisada na internet sobre produto notável, que o intuito dessa aula, né, não é explicar sobre produto notável, e sim sobre derivada. A gente precisa sim fazer uma manipulação algébrica para estar resolvendo isso, e isso é bem comum acontecer. Principalmente em exercício, prova, o professor nunca vai te dar uma derivada fácil, ele vai te dar uma derivada que vai resultar em uma indeterminação para que você possa fazer uma manipulação algébrica para você achar o valor daquela derivada. Então, retomando aqui,
a gente fez 2x vezes ΔX dividido por ΔX, nos restou somente 2x. ΔX ao quadrado dividido por ΔX é igual a ΔX. Aí a gente pode cortar esse ΔX, que está multiplicando, por esse ΔX aqui, restando somente 2x mais ΔX. Aí a gente podemos aplicar o limite, né? Vai sobrar 2x mais ΔX. O limite de ΔX, né? Quando ele tender a zero. Então, o que a gente vai fazer? Onde tiver o ΔX, a gente vai estar trocando, substituindo por o valor de zero. Como que vai ficar isso? Vai ficar o limite de 2x mais zero, que é igual a 2x mais zero. 2x mais zero é igual a 2x. A gente conseguimos resolver essa derivada. Existe uma forma mais fácil da gente resolver, que é a regra do tombo. O que diz a regra do tombo? A gente vai tombar esse expoente, ele vai passar para o lado do x, multiplicando, e aqui a gente vai fazer esse expoente menos 1. É sempre o expoente que tiver aqui em cima, menos 1. Então, como que vai ficar? Vai ficar esse 2 eu tombo, ele vai ficar multiplicando, vai ficar 2x. E aqui vai ficar 2 menos 1, vai ficar 1. A gente não somos obrigados a colocar esse 1. Então, a nossa derivada vai nos resultar em quê? Em 2x, certo? E aqui a derivada nos resultou em 2x. Aqui, a gente fizemos a derivada pela definição. E dessa forma que eu acabei de explicar, a regra do tombo. Próximas aulas a gente vai fazer mais exercícios e não será tão difícil de entender, porque esse conceito aqui eu acho que fica um pouco complicado para entender, mas é bem fundamental a gente entendermos, né, de onde que vem essa definição dessa derivada. E é isso por hoje, galera. Eu agradeço vocês por ter assistido o vídeo até aqui. Espero vocês na próxima aula.